Como prestar os primeiros cuidados psicológicos para as pessoas vítimas das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Se você é psicólogo ou psicóloga, independente da sua profissão, você pode prestar os primeiros cuidados psicológicos. E aqui eu vou te mostrar como que você faz para você poder fazer esse primeiro cuidado psicológico com as pessoas vítimas dessa tragédia que está assolando aí o Rio Grande do Sul. Então vamos começar com antes de você ir até o local. Aqui é muito importante a gente entender o que está acontecendo. Por quê? Quando você chega até o local onde essas pessoas estão precisando desses primeiros cuidados psicológicos, é importante que você esteja munida de informações. Então, não vá até o local caso você não tenha informações sobre o acontecimento, sobre os entes queridos que essas pessoas afetadas elas têm, a sua segurança, os seus direitos, como ter acesso ao serviço e as coisas que essas pessoas precisam. Porque quando você chegar lá, essas vão ser as informações que essas pessoas elas vão precisar para que isso, de alguma maneira, traga um pouco de conforto para elas. Então, antes de você ir até o local, busque fontes confiáveis, atualizadas sobre o que está acontecendo. Busque também a lista dos abrigos. Então, quando você entra em um abrigo, em uma situação como essa, você faz uma triagem. Lá você deixa o seu nome, as suas informações de contato. Então, se você puder ter acesso a essas informações, isso vai facilitar demais o seu trabalho nos primeiros cuidados psicológicos. Então, busque a lista dos abrigos, a lista atualizada dos abrigos aonde estão abrigando essas pessoas, antes de você ir até o local. Busque também informações sobre a segurança que essas pessoas elas conseguem adquirir ali, onde elas podem se sentir mais seguras, ou elas realmente vão estar mais seguras, quais são os direitos dessas pessoas e como que elas fazem para ter acesso a serviços e a coisas que elas precisam ali no momento. Então, isso é muito importante antes de você ir até o local. Outra coisa que é importante também, procure saber aonde você consegue informações corretas, quando e onde conseguir informações atualizadas sobre o que está acontecendo. Isso vai trazer muito mais segurança para você e também para as pessoas que você for prestar esses primeiros cuidados. Então, antes de você ir, antes de você abordar as pessoas para você poder ajudar, consiga o máximo de informações que você puder para você poder oferecer ajuda. Tente se manter atualizada sobre a situação de crise, sobre questões de segurança, sobre quais são os serviços disponíveis e sobre o paradeiro e a condição de pessoas que estão desaparecidas ou feridas, aonde que está sendo prestado esse tipo de auxílio dentro da situação de crise. Certifique-se de que as pessoas elas saibam o que está acontecendo. Então, tenha ali nas suas mãos essas informações para que as pessoas elas saibam exatamente o que está acontecendo e como está acontecendo. Se houver serviços disponíveis, serviço de saúde, localização de familiares, abrigo, distribuição de alimentos, tenha certeza de que as pessoas elas saibam sobre esses serviços e que possam ter acesso a elas. A informação nesse momento de crise, ela é muito importante e por isso, antes de você ir até o local, é importante que você já esteja munida de todas essas informações. Então, busque saber com as autoridades, com as pessoas que estão envolvidas ali na organização, né, desses cuidados ali com as pessoas. Segundo ponto, não vá sozinha, não saia da sua casa e vá sozinha nessas situações de crise. Busque uma dupla e, de preferência, uma equipe. Monte uma equipe de pessoas ali que vão com você. E sempre levem em consideração a segurança de vocês. Não vá para o lugar onde está tendo, por exemplo, né, as enchentes, onde o lugar está muito alagado. Por quê? Porque não é do serviço psicológico que as pessoas precisam naquele momento. Elas precisam de policiais, elas precisam de bombeiros, elas precisam de cuidados, né, mais físicos em relação a isso. Eu indicaria que vocês fossem até os abrigos. Eu acredito que quando a pessoa chega no abrigo, é como se a ficha caísse e ali elas vão precisar dos primeiros cuidados psicológicos, tá? Então, não vá sozinha, formem equipes. E aqui também é muito importante, né? Antes da gente cuidar do outro, a gente precisa se cuidar. Então, não fique no local durante horas, sem dormir, sem comer. Formem equipes e façam plantões. Façam equipes ali com horários. Então, se eu pudesse, né, infelizmente, se eu pudesse estar no local, eu formaria uma equipe ali de pessoas, de psicólogos para poder ajudar e me organizaria de acordo com plantões. Então, eu fico de tal horário até tal horário, você fica de tal horário até tal horário, tá? E aí eu vou trazer para vocês quais são os passos a seguir. Então, ali, formem equipes
e fiquem pessoas em locais estratégicos. Então, por exemplo, você está lá dentro do abrigo recebendo essas pessoas ali, identificando se elas precisam de alguma necessidade emocional ou de regulação emocional ali no momento, o que a outra pessoa ela precisa estar alojada, né, alocada em lugares ali estratégicos. Então, às vezes você está ali com a pessoa ouvindo ela, escutando ela, e aí essa pessoa ela demonstra que ela precisa de água, que ela precisa de um cobertor, que ela precisa de uma escova de dente, que ela precisa de algum cuidado básico. Não é interessante que você saia, deixe essa pessoa sozinha e vá buscar. Tenha uma outra pessoa que possa trazer até você para que você continue ali prestando esse acolhimento e esse auxílio para aquela pessoa que está ali conversando e falando para você como que ela está se sentindo. Então, formem equipes, não vá sozinha, se organizem. E aí, quando eu falo para vocês essas questões de plantões, é porque se você não se cuidar, você não vai conseguir cuidar das outras pessoas. Então, se eu estivesse nesse local, com certeza eu atribuiria ali um horário para eu ficar naquele local. Não deixaria de comer, não deixaria de beber água, não deixaria de me cuidar ali para poder conseguir o máximo possível cuidar das outras pessoas. Então, estipulem horários. Terminou o seu horário ali, né, e tudo mais, e a outra equipe entrou ali para poder ajudar as pessoas que forem chegando, se organize e vá para sua casa, vá para o seu local seguro, né? Tome um banho relaxante, coma alguma coisa. Eu sei que é difícil dormir, eu que estou longe, né? Fico pensando, às vezes me sentindo culpada por estar tão confortável, sendo que pessoas estão passando por tantas situações, então eu consigo entender que esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia pode passar pela sua cabeça. Justamente por isso eu falo de formar equipes, porque enquanto você está lá, por mais que você esteja se sentindo assim, é natural a gente ter esse sentimento, poxa vida, eu tô aqui confortável, num banho quente, dormindo na minha cama enquanto as pessoas estão lá. Mas você está fazendo aquilo que você pode, você está dando o seu melhor. E se você não descansar naquele dia, no outro dia, né, às vezes, não sei como é que fica aí a organização do plantão, no outro dia você não vai conseguir ajudar tantas pessoas assim. Então, esse é um momento também da gente tomar cuidado com o nosso cuidado, tá? Observe sempre se o local que você está é seguro para você e a sua equipe. Não vá para lugares onde não está seguro. Lá não é o nosso lugar. O nosso lugar para primeiros cuidados psicológicos é onde as pessoas já estão em segurança. Esse lugar onde não é muito seguro é para profissionais, médicos, policiais, bombeiros, pessoas que estão ajudando no resgate. Então, vá para um local seguro, até porque para que você faça os primeiros cuidados psicológicos, você e a pessoa que você está atendendo precisam estar em segurança para que você possa fazer esse acolhimento da melhor forma possível, tá? Então, como eu falei anteriormente, busque quais são os serviços e os suportes que estão disponíveis para que você possa ajudar essa pessoa nas suas necessidades básicas e também nas suas preocupações. E aí entra um ponto bem importante. Os primeiros cuidados psicológicos, eles têm uma tríade, uma base que segura eles, que é observar, escutar e aproximar, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você estiver em um local como esse é observar. Chegue no local e observe, olhe para as pessoas que estão lá, tá? E aí você vai identificar, examinar as pessoas que estão com necessidades básicas urgentes e evidentes e que precisam ser atendidas, você pode prestar auxílio para essas pessoas, e você também vai examinar pessoas que estão com reações emocionais sérias e evidentes. A partir do momento em que você, psicólogo, psicóloga, identificar pessoas que estão com reações emocionais sérias e evidentes, você pode se aproximar dessas pessoas. Então, o primeiro passo é você observar, tá? Quando você se aproxima dessas pessoas, o que você vai fazer? O que você vai dizer? Você vai chegar nessas pessoas e você vai dizer o seu nome. Inclusive, aqui é um ponto muito importante. Teve uma psicóloga que eu conheço e ela estava, né, prestando esse auxílio, e ela estava com uma folha escrito, né, psicóloga voluntária e o nome. Então, se possível, se identifiquem, coloquem você e a sua equipe o nome de vocês ali para vocês poderem se identificar, para as pessoas saberem que você é psicóloga, que você é psicólogo e que você pode ajudar, tá? Mas, caso não tenha como, enfim, independente disso, se aproxime da pessoa que você está percebendo que está com uma reação emocional séria e evidente e diga o seu nome. Então, você vai chegar e vai falar, olá, meu nome é Cindy, eu sou psicóloga, eu posso falar com você? Você vai pedir permissão para essa pessoa, não chegue já querendo ajudar, por favor. A gente, nesse momento, precisa respeitar as pessoas que estão passando por essa situação. Geralmente, quando a gente fala isso, né, eu posso falar com você, essa pessoa ela já começa a te trazer algumas questões. Então, caso a pessoa ela aceite
pergunte para ela, caso ela não traga, enfim, pergunte para ela e tente identificar quais são as preocupações que elas têm e quais são as necessidades que elas têm naquele momento, tá? Escute e ajude a pessoa a se sentir mais calma. Como que você faz isso? Acolhendo. Não force a pessoa a dizer o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Nesse momento não cabe aquele, a gente chama, né, nos primeiros cuidados psicológicos, o debriefing psicológico. Então, nada de ficar fazendo perguntas ali socráticas para aquela pessoa, tá? Respeitem o silêncio, porque muitas vezes a pessoa passou horas ali esperando o resgate e naquele momento em que ela chega no abrigo, que é um lugar de segurança, a adrenalina está baixando. Então, ela está saindo do estado de choque dela. E aí você precisa respeitar esse momento. Então, nem que você fique ali por 5, 10 minutos em silêncio. Fique do lado da pessoa e permaneça do lado dela, mesmo que seja em silêncio. Controle a sua ansiedade, não force as pessoas a falarem daquilo que elas não querem falar, tá? E aí, conforme a pessoa for compartilhando com você quais são as preocupações que ela tem, quais são as dificuldades que ela está passando, as necessidades dela, você vai buscando formas ali de deixar aquela pessoa mais calma, que é justamente dessa maneira, acolhendo, entendendo a necessidade e buscando os serviços ali necessários para você poder ajudar ela, tá? Então, você vai ajudar a pessoa a resolver as necessidades básicas que ela tem e a ter acesso aos serviços que estão disponíveis, tá? Lembre-se de não deixar a pessoa sozinha, entrar em contato com a sua dupla, com a sua equipe, pedir que tragam esses serviços básicos, tá? E aí, o que você vai fazer também? Você pode ajudar a pessoa a lidar com os problemas. O que seria isso? Como que você ajuda a pessoa a lidar com os problemas? Entendendo o que é necessidade urgente nesse momento, entendendo o que pode ser feito, o que pode deixar para depois. Então, sempre acolhendo essa pessoa. Vamos supor que ela traga uma preocupação que você perceba que é um problema que pode ser resolvido depois, que não é urgente. Como que você pode falar isso para a pessoa? Olha, eu entendo que você esteja preocupado com isso. Realmente, essa é uma preocupação que a gente tem nesse momento. Se eu estivesse no seu lugar, eu também me sentiria assim, eu também estaria preocupada com isso. Mas o que você acha de a gente deixar esse problema, né, para a gente resolver depois e a gente pensar no que é mais urgente, no que a gente está precisando prestar atenção nesse momento, tá? Então, trazer a pessoa mais para o momento presente, tá? Para as coisas que podem ser resolvidas ali. Então, separar o que pode esperar e o que não pode esperar, o que é urgente, tá? Sempre se lembrando que o nosso cuidado ali é fornecer informações, tá bom? Caso a pessoa ela não aceite ajuda, você se aproximou da pessoa e você percebeu, tanto pela comunicação verbal como não verbal, que a pessoa ela não quer ajuda, que ela não precisa, enfim, ela disse que ela não quer ajuda, que ela não quer conversar, respeite essa pessoa e diga que você estará lá quando e se ela precisar de você. Então, esteja ali, mostre para a pessoa que mesmo ela não querendo ajuda naquele momento, você estará lá, você está pronta para poder ajudar aquela pessoa, tá? Caso a pessoa ela não aceite ajuda, não adianta, nesse momento nós não podemos forçar a ajuda para as pessoas. Quando você for oferecer informações às pessoas afetadas, sempre procure explicar a fonte das informações e a confiabilidade. Lembre-se que você pode dizer somente o que você souber. Não invente informações, não diga informações falsas para essas pessoas. Se você não souber, seja sincero. Olha, eu não sei essa informação, mas eu vou buscar saber, eu vou procurar essa informação e eu vou trazer para você em tanto tempo. Eu vou tentar te manter atualizado em tal momento, tá? Transmita as mensagens de forma simples e precisas e repita a mensagem para garantir, pede para as pessoas repetirem, para garantir que aquela pessoa ela ouviu o que você está dizendo, tá? Então, é muito importante que você avise as pessoas se você vai mantê-las informadas sobre as últimas notícias e defina um local e um horário. Não sai falando, não, eu te aviso quando eu souber dessa informação, porque essas pessoas estão num alto nível ali de estresse, um alto nível de ansiedade. Então, definir um local e um horário para você poder trazer essas informações é muito importante para que aquela pessoa ela tenha uma diminuição no nível de ansiedade dela, tá? Se deu o horário, deu o local, você ainda não sabe a informação, avise essa pessoa, olha, eu ainda não consegui a informação, vamos marcar um novo horário, um novo local, para eu poder te passar todas essas informações. Quais são as técnicas para você ajudar as pessoas que estão muito angustiadas, tá? Primeira técnica é mantenha a sua voz em um tom calmo e suave. Aqui é muito importante você controlar a sua comunicação verbal com essas pessoas, tá?
Caso esteja de acordo com a cultura da pessoa, então identifique se essa pessoa ela se sente confortável com o olho a olho, com toque também. É importante a gente observar. Então, nesse momento, nós precisamos estar muito atentos, tanto à comunidade verbal, quanto à comunicação verbal, como também à comunicação não verbal. Então, se essa pessoa ela se sentir confortável, se você perceber que ela está se sentindo confortável, que ela tem necessidade ali de um contato visual, olho no olho, de um contato físico, pode dar esse tipo de contato para a pessoa desse momento, tá? Lembre as pessoas de que você está lá para ajudar e de que estão seguras, se isso for verdade. Então, se você realmente estiver num local seguro, como eu falei, num abrigo, é importante você lembrar aquela pessoa que ela está ali segura e que você está ali para ajudar, tá? Caso você venha fazer esse primeiro cuidado psicológico e a pessoa ela comece a delirar, ou você perceber que ela está desconectada do ambiente atual e consigo mesmo, se você perceber que ela está tendo ali alguns devaneios e tudo mais, a técnica para você ajudar essa pessoa a voltar para o momento presente é ela pisar e sentir os pés no chão. Então, se essa pessoa estiver de meia ou se ela estiver de calçado, tente fazer com que essa pessoa ela sinta que ela está com os pés no chão, tá? Tocar os dedos ou as mãos no seu próprio colo. Então, segure as mãos dessa pessoa e peça para ela tocar o próprio colo dela, tá? Para ela poder sentir que ela está ali naquele momento presente, que ela não está desconectada de quem ela é, dela mesma, tá? Procurar coisas tranquilizadoras no ambiente, que elas possam ver, ouvir ou tocar. Isso aqui é muito importante. Peça para a pessoa identificar quantos colchões tem aqui. Peça para a pessoa contar junto com você. Quantos objetos né, de tal cor você vê aqui nesse local, né? O que você está ouvindo, então peça para ela tocar como que você está sentindo esse lençol na sua cama. Então isso faz com que a pessoa ela se conecte no momento atual. Incentive a pessoa a focar na sua própria respiração e a respirar vagarosamente. Então aqui você vai ensinar ali os treinamentos de respiração, você vai respirar junto com a pessoa. Então você vai olhar no olho dela, vai tocar nela para que ela veja que você está ali, que ela não está sozinha, que ela está segura. E você vai pedir junto com ela que vocês respirem juntos, caso isso seja de acordo com a cultura ali da pessoa, tá? Ajude essas pessoas a identificar quais são as necessidades mais urgentes, como eu disse antes, tá? Como ela pode priorizar e como ela pode resolver essas situações. Peça para que elas pensem sobre o que precisam resolver agora e o que pode esperar. Então, isso também é muito importante. Olha, esse é o tipo de preocupação que a gente pode esperar, né? E a gente resolve isso depois. O que a gente precisa resolver agora, nesse momento, tá? Então, os primeiros cuidados psicológicos, eles são uma intervenção única. E você vai ficar no local dando apoio por um curto período de tempo. É o que eu falei para vocês, não adianta você querer ficar aí horas a fio, porque isso vai afetar a sua saúde, o seu bem-estar, e você não vai conseguir ajudar as pessoas de forma tão eficaz, tá? As pessoas afetadas, elas vão precisar usar as suas próprias habilidades para lidar com os seus problemas e para se recuperar a longo prazo. Então, se possível, nessa conversa, nessa escuta que você está tendo com essas pessoas, identifique quais são as habilidades delas, que elas utilizaram ali naquele momento de risco, e potencialize essas habilidades para essa pessoa, tá? Então, isso vai fazer com que elas se sintam autoeficazes e capazes de lidarem ali com essa situação a longo prazo. Você pode ajudar a pessoa a lembrar de outras situações difíceis que elas já passaram e quais foram as habilidades que elas utilizaram para lidar com aquilo e trazer essas habilidades à tona nessa situação também. E você precisa aproximar as pessoas da ajuda prática oferecida. Essa é a parte principal dos primeiros cuidados psicológicos, é aproximar essa pessoa da ajuda prática oferecida ali naquela situação de crise. Então, todos esses são os pontos ali para você poder oferecer esse primeiro cuidado ali psicológico para as pessoas afetadas por essa crise. Se você tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar em alguma coisa, se você é psicólogo, psicóloga, precisa de ajuda em relação a isso, eu fico à disposição. Pode entrar aqui no meu Instagram, mandar aqui nos comentários abaixo, que a gente vai estar respondendo aí, estando de plantão, respondendo e oferecendo toda a ajuda possível para que todos nós possamos aí sair dessa situação de risco e de crise. Eu fico à disposição.